Você chamou de quê? Uma técnica, pronto. Isso, é uma técnica, muito bem. Eu participei da palestra da Marli e dessa técnica que ela fez. E na ocasião, o que me chamou a atenção e fez com que eu pedisse para ela repetir essa manhã conosco, com todos nós, é porque a Marli, ela justificou dizendo o seguinte, que quando nós nascemos completamente conectados com nossa mãe, com nós mesmos, com o mundo. Tudo é uma coisa muito orgânica, um todo que nos envolve e nos sentimos parte do todo. Com o tempo, a nossa vida vai se alterando, nós vamos crescendo e vamos nos envolvendo com muitos compromissos, com responsabilidades, e de maneira que nós vamos pouco a pouco nos desconectando das coisas, sobretudo com nós mesmos. Nos desconectamos de tal maneira do nosso corpo e vivemos uma vida tão agitada, tão perturbada, que já não sentimos mais o nosso próprio corpo. Nosso corpo se tornou praticamente um instrumento, um cavalo, né? Um animal que nós usamos com o esforço, o intelecto e outra coisa mais de prazer e satisfação, mas perdemos a sensibilidade do nosso próprio corpo físico. Essa é a proposta da Marli, dentro da área de atuação dela, e que, segundo a proposta dela, isso nos ajuda a começar a organizar também a nossa mente. Ok, pessoal? Bem, mas isso é a proposta de quem? Da Marli, na área de atuação dela. E por que eu pedi que ela fizesse aqui para nós, se a minha área de atuação é outra? Não é para usar uma técnica de uma área de atuação para facilitar outra, não é, não, absolutamente. É apenas para tomar isso por exemplo e modelo, para dizer que se nós, porventura, chegamos a nos desconectar até mesmo do próprio corpo físico, chegamos eventualmente a não mais perceber sequer a presença do nosso corpo físico, porque apenas instrumentalizamos o corpo para usar a sua força, para locomoção, para prazer e outra coisa mais. Se isso acontece em relação ao corpo humano, o que dirá em relação ao espírito humano? Será que eu tenho razão em pensar assim? Será que o nosso corpo, que é a parte externa, que você pode ver, você pode tocar e tudo mais, se nós nos esquecemos, talvez aqui hoje, quando a Marli, eu me lembrei, quando ela fez a primeira vez, ela começou dizendo para a gente respirar pelo nariz e vai pensando, né, na cavidade nasal. Na minha experiência, eu comecei a perceber, a olhar para mim e perceber algo em mim que eu nunca dei a mínima atenção, né? Nunca pensei, nunca senti algo que é meu, que é próprio. Agora, se isso acontece com o corpo humano, o que dirá então do espírito humano, que nós não temos esse contato sensível e direto? Então eu senti a necessidade de, a partir do tema que está proposto, que foi o Josué que propôs, falar sobre Cristo é a verdadeira luz, né? Ou a verdadeira luz, em falar um pouco sobre a questão da nossa vida e da nossa conexão com essa luz, nossa conexão com Cristo, nossa conexão com o espírito humano, que certamente é o que garante a todos nós que nós teremos uma vida cristã que se desenvolva adequadamente e nos leve a experimentar, portanto, a redenção em Cristo Jesus. Tá bom, pessoal? Então, justificado aí a razão dessa técnica que a nossa irmã nos trouxe,
Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este, o João, veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Muito bem. Queridos, esse texto de João capítulo 1 é um texto talvez um dos mais mal compreendido da Escritura. Isso porque as pessoas não atentam para os detalhes do texto, daquilo que está sendo dito, porque o texto começa trazendo uma informação de que no princípio de todas as coisas, lá estava o Verbo, que é a palavra logos, que é uma referência direta ao Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você olhando, como que voltando para o princípio de todas as coisas, lá você encontra o Cristo de Deus. E o texto vai dizer que esse Cristo, portanto, ele é o Criador de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, porque tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada foi feito. Então você vai ganhando essa compreensão de que a Escritura aponta para um Criador, e esse Criador, que é Deus, ele é o agente criador, é aquele que trouxe tudo à existência a partir de si mesmo. E então, de repente, parece dar um salto na história e no tempo, e o escritor começa a falar de um outro personagem chamado João. E quando então esse João, que é o João Batista, entra em cena, esse João Batista, segundo o capítulo 1 de João, é dito que ele veio para dar um testemunho. Então tenta ver, enxergar o texto nessa disposição. De um lado, no princípio era quem? O Verbo. E o Verbo era o quê? Era Deus. E tudo esse Verbo fez, tudo ele criou, a partir dele mesmo tudo veio à existência. Até aqui nenhum problema, né? Tudo criado, ele é Deus, tudo a partir dele. E aí então vem no tempo um homem chamado João. Esse João Batista, ele é um enviado de Deus. Deus o enviou. E João Batista, portanto, ele veio para trazer um testemunho. E a pergunta é, ele veio testemunhar acerca de quê? Quem quiser responder, responda em alta voz. Ele veio testemunhar acerca da luz, que é a verdadeira luz, certo ou não? Aí você tem que parar um pouco e questionar e perguntar, peraí, o escritor não é louco, ele sabe o que está fazendo. Ele começa falando acerca de Deus, que é o Cristo, que é o Logos, que é o Criador de tudo. Ele fala do ato da criação original, quando Deus cria todas as coisas. Ele é o Criador, ele é aquele que fez,
Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que executa. Tudo foi feito por intermédio dEle, e a parte dEle ou sem Ele, nada foi feito. Então, pelo que me parece no início, o tema aqui é o Logos, enquanto Criador. Mas de repente, a partir do versículo 5, a um salto, aparece João Batista dizendo: olha, eu vim dar o testemunho dele, mas eu não quero falar dele enquanto Criador, eu quero falar dele enquanto luz. Ou seja, ele quer trazer uma conexão entre o Logos, que é o Criador, e o Logos, que é a verdadeira luz. E essa luz, que é o Logos, João vai dizer no seu testemunho, é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A melhor versão desse versículo, do versículo 9, está na versão revista e corrigida, quando diz: a saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Há uma diferença ou não há? Na atualizada diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo, quem vem é a luz, ilumina todo homem. Outra coisa é dizer: a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quem vem ao mundo são os homens. Então, quando um homem entra no mundo, quem é que vai iluminá-lo? A verdadeira luz. Quem é a verdadeira luz? É o Logos, é o Cristo. Em outras palavras, o ensinamento é claro. João está dizendo que todo homem que vem ao mundo, ele traz em si uma luz, e essa luz é a verdadeira luz. E é esta verdadeira luz que ilumina a todo homem. Agora, pensa comigo, quando você lê a Bíblia e você se depara com essa expressão, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o que é que você entende por ilumina a todo homem que vem ao mundo? O que vem à sua mente com essa expressão, ele é aquele que ilumina todo homem que vem ao mundo? O que é que você entende por iluminação? A tendência daquele que lê esse texto, sobretudo se for um crente que estiver lendo a Bíblia, é entender que é uma iluminação espiritual. É quando você fala assim, por exemplo: olha, um dia o Espírito Santo me iluminou e eu criei em Jesus, eu fui iluminado, não é? Ao passo que outro não foi iluminado, ou se foi, não enxergou, ou se enxergou, não quis saber da iluminação. O fato é que o que João está dizendo aqui é que existe uma luz dentro de todo homem. E quando a Bíblia usa a palavra luz, ela quer dizer discernimento, ela quer dizer inteligência, ela quer dizer razão. Ou seja, o homem sobre a terra é o único de todos os seres criados que tem razão, que tem juízo, que tem inteligência. Então, se você é um ser inteligente, que tem a luz da razão, do entendimento, você certamente tem o Logos, enquanto essa razão que te faz ser esse ser que você é, racional, inteligente, que tem discernimento e clareza de todas as coisas. Basta agora nós olharmos lá para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando você vai encontrar ali o homem criado por Deus, com a sua experiência com aquela árvore chamada a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, quando diz que havia uma árvore no jardim chamada árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer que num dado momento da experiência humana, esse homem teria suas faculdades afloradas, né? Ou desabrochadas, para discernir entre o bem e o mal.
Somente o homem tem essa capacidade de ter esse discernimento, essa luz, essa clareza, esse entendimento e poder separar o que é o bem e o que é o mal. Só tem um grande problema, é que Deus diz que se o homem comesse ou fizesse da árvore da ciência do bem e do mal o seu alimento cotidiano, esse homem morreria. Estranho, porque eu fico me perguntando, ora, se Deus não queria que o homem fizesse da árvore do conhecimento do bem e do mal o seu alimento cotidiano, afinal Deus proíbe que o homem faça isso, seria o caso que Deus não quisesse que o homem tivesse discernimento do bem e do mal? Como é que era mesmo o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que me parece que sem ela o homem não tem conhecimento do bem e do mal. Como é que seria o homem sem o conhecimento do bem e do mal? Você já parou para pensar nisso? Como é que você seria sem o conhecimento do bem e do mal, sem o discernimento do bem e do mal? Como é que você seria? Será que Deus queria que o homem não tivesse esse senso do que é certo, do que é errado, do que é luz, do que é trevas, do que é verdade, do que é engano, do que é justo, do que é injusto, do que é bom, do que é mal? Deus queria que o homem não tivesse tal discernimento. E o pior, diz a Escritura que havendo o homem comido dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Deus estava com um problema. Não está lá em Gênesis capítulo 3, salvo engano, versículo 21 ou 22, quando diz: e disse Deus, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Estaria Deus com algum problema porque o homem é conhecedor do bem e do mal? Vocês estão entendendo a minha argumentação, pessoal? Estão entendendo a complicação do assunto que eu estou trazendo? Bem, de duas uma: ou Deus nunca desejou que o homem tivesse tal discernimento, logo o homem seria um ser meramente instintivo. Imagina só vocês, não é? Está lá o cachorro andando na rua, e aí o cachorro se encontra com quem? Com a cadela. Aí o cachorro se interessa pela cadela, e sem nenhum pudor, o que ele faz? Na frente de qualquer pessoa ele vai lá e realiza o que a natureza dele diz que ele tem que realizar. Quem está entendendo? Ele não pergunta se é certo, se é errado, se está na frente dos outros, se não está, se tem que ter um lugar reservado para fazer o coito dele. Não, ele faz e ponto. Daí quando ele faz, e ele faz em seguida, quando acaba tudo, que descola, que desprende, que fica colado, não fica? Quando desprende, o que ele faz? Ele vai embora e fica preocupado. Puxa vida, rapaz do céu, eu não pensei na hora e acabou que vai que ela engravida, né? E os meus filhos que irão nascer, e eu agora tenho que estar próximo dos meus filhos. É assim que ele pensa? Dane-se, ele nem sabe que é assim que faz filho. Ele foi lá atender o instinto dele, ponto. Amanhã a cadela sozinha, sem a presença do pai, porque foi um encontro casual, dá luz aos cachorrinhos que crescem sem pai, e isso não tem peso de consciência para ninguém, está tudo certo. O problema é que o cachorro continua andando, o pai que desamparou a família,
E um dia ele se encontra com uma outra cadela, só que ele já é um cachorro velho, cansado, e ele encontra uma cachorra novinha. E aí o instinto dele fala o que para ele? O instinto do cachorro: ó, cachorra novinha na área, né? E a cachorrinha, bichinha, está no cio, atende também a natureza e o instinto, e eles se relacionam. Vocês estão entendendo o que quer dizer relacionam, né? Acaba o relacionamento, vai embora a cachorrinha para casa pensando: rapaz, eu nem perguntei o nome dele. Será que cai nela um senso de juízo? Puxa, e vai que é meu pai. Tem isso. Eles só atendem aos instintos e aos estímulos e nada mais. Eles não pensam, não raciocinam, não consideram, não pensam no bem, no mal, no justo, no injusto. Esse senso moral de julgar se algo é bom ou se algo é mal, isso está para o homem. Mas a pergunta que eu quero trazer a vocês é: será que Deus queria que os homens não tivessem tal senso de bom e mal, de justo e injusto, de moral e imoral? Será que Deus queria ou não queria que o homem tivesse tal discernimento? Estou perguntando, pessoal, ajuda aí. Eu vou pegar a mensagem toda hoje, todinha. Nós estamos num retiro, estou nem aí, né? Bem, se Deus queria, e é assim que você deve ler a Bíblia: lendo, compreendendo e perguntando, questionando, porque é quando você questiona que a resposta vem. Bem, se Deus queria, afinal Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Ora, olhe para mim: se Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, será que Ele queria que nós fôssemos diferentes dele? E por que ele disse: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal? Deus agora tem um problema quando o homem passa a discernir entre o bem e o mal. Ou seja, um paradoxo. De um lado, Deus cria o homem para discernir entre o bem e o mal. Por outro lado, quando o homem discerne entre o bem e o mal, Deus tem um problema. Vocês conseguiram entrar num problema? Percebe o problema? Vocês sabem que tem gente que não está discernindo o problema, né? Bem, para você que entendeu o problema, é aqui onde vai entrar a verdadeira luz. Por que vai entrar a verdadeira luz aqui, neste contexto? Porque quando diz a verdadeira luz, essa expressão ela aponta para uma outra luz. Sim ou não? Porque se não houvesse uma outra luz, bastaria dizer: Cristo é a luz que ilumina, ponto. Mas quando diz Cristo é a luz verdadeira, que ilumina verdadeiramente, quer dizer que existe uma outra luz que também ilumina, mas não é a verdadeira e não ilumina verdadeiramente. Isso porque quando diz que Deus, o Logos, criou o homem e deu a ele a capacidade, as faculdades do discernimento do bem e do mal, essa faculdade no homem, que está na sua mente, na sua inteligência, aquilo que você chama de razão humana, que todo homem tem, essa razão humana é apenas um reflexo da verdadeira razão. Quem está entendendo? Pessoal, em nome de Jesus, a razão humana, a inteligência humana, as faculdades cognitivas humanas, elas são apenas um
reflexo. Ou poderíamos dizer diferente, elas são apenas os canais que podem receber nelas, nestes canais, a verdadeira substância. Ou seja, Deus fez o homem com juízo, com razão, com inteligência, mas como que apenas o recipiente para que a luz verdadeira, a razão verdadeira, a inteligência verdadeira pudesse estar. Deus criou o homem, e agora que o homem se torna, tem as suas faculdades desabrochadas para discernir entre o bem e o mal, este homem agora deveria pensar assim: bem, eu não posso confiar no meu juízo de discernir o que é o bem e o que é o mal. Quando o homem, ele pensa que porque ele tem tal faculdade do discernimento entre o bem e o mal, e ele passa a confiar em si mesmo, ocorre que aquilo que é bem, ele passa a chamar de mal, e aquilo que é mal, ele passa a chamar de bem. Vocês entenderam? Vocês querem um exemplo e uma prova, né? Para ficar mais claro, sim ou não? Por favor, não se exaspere, tá? Apenas tome o exemplo como exemplo e logo vocês vão entender. Você convida uma pessoa e coloca de um lado, no caso a esquerda. Sabe o que é a esquerda? Coloque à esquerda. Aí você convida uma outra pessoa e o coloca fala direita, esquerda. Pronto. São duas pessoas, uma à direita e outra à esquerda. Dois ladrões, como que uma à direita de Cristo, outra à esquerda. Traz então uma coisa comum, ou melhor, uma coisa única, e coloca entre os dois. É só uma coisa. A ideia é que ambos deveriam olhar e ver a mesma coisa, sim ou não? Mas o da direita, se chamar o objeto de bom, o que dirá o da esquerda? Mal. E se o da esquerda chamar o objeto de bom, o da direita dirá o quê? Ora, mas uma coisa em si mesma pode ser boa e má ao mesmo tempo? Depende do olhar, do juízo, da ideologia, do conceito. A coisa em si não representa nada, vai depender do juízo alheio. É mais ou menos assim. Você fala assim: puxa, olha, bandido bom é bandido o quê? Pegando o ditado, né? Bandido bom é bandido morto. Você fala: rapaz, eu nunca pensei nisso. É verdade, bandido bom é o bandido morto, porque por uma questão muito lógica, um bandido morto é a preservação de famílias que não serão assaltadas. Olha que lógica, é lógico. Que não serão mortas, que não serão estupradas, que não serão... Olha que coisa maravilhosa. Aí você começa: bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto, né? Passa um tempo, na sua casa nasce um bandido, aquele menininho bonitinho, engraçadinho, vai ficando com cara de demônio, Satanás. Aí começa a roubar aqui, roubar ali, daqui a pouco assalta um banco, aí vem um tiroteio, e aí seu filho é alvejado e morto. Aí você olha e muda de ideia. Por que a polícia matou meu filho? Ué, mas você estava gritando que bandido bom é bandido morto, e agora não é mais? Não, porque agora é meu filho. Veja como que o nosso juízo de bem e mal, ele vai alternando de acordo com o quê? Com as nossas conveniências. Nós não temos um juízo adequado.
Como é que você sabe que isso é bom ou que isso é mal, se é você quem diz que isso é bom ou mal, com o seu próprio juízo? É mais ou menos assim: quando um crente, na igreja Assembleia de Deus, está lá as irmãs num círculo de oração, orando. Quem já viu círculo de oração? Aí uma irmã levanta e diz que está vendo um ser de branco passeando no salão. O que ela está vendo? Ajuda aí, pessoal. Um anjo. Aí os irmãos vão glorificar, porque o anjo está passeando no nosso meio. Mas de repente, do lado tem um salão, um terreiro, alguma coisa semelhante, e lá alguém viu um ser de branco. Aí nós aqui da Assembleia de Deus dizemos que eles viram o quê? Um demônio. Ou seja, se desce aqui é anjo, se desce lá é demônio. Quem decidiu isso? Nós. O nosso juízo de bem e mal. Mas lá eles vão dizer que não é um demônio. Aí eles vão dizer o que é. É um anjo, é um espírito de luz. Aí quando dizer que é espírito de luz, o que nós respondemos? Aí lógico, está escrito que Satanás se transforma em quê? É anjo de luz. Ele tem fundamento bíblico para dizer. E assim nós vamos então categorizando o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, segundo o nosso juízo. Então, quando é dito que Deus criou o homem e o homem tornou-se conhecedor do bem e do mal, passando a fazer da árvore do conhecimento do bem e do mal o seu alimento cotidiano, quer dizer que esse homem, ele passou a ser ou a querer ser como Deus. Como é que é Deus? Deus, ele por ser a luz verdadeira, ele sabe discernir verdadeiramente o que é o bem e o que é o mal. Mas o homem em si mesmo, ele não sabe discernir verdadeiramente. E quando diz o homem se tornou como um de nós, quer dizer, Deus, ele não depende do conselho humano para saber o que é o bem e o mal. Deus não depende da direção de alguém para compreender aquilo que é justo e o que é injusto. Então, quando o homem tem suas faculdades afloradas e o homem se torna como Deus, quer dizer, o homem se tornou um ser autônomo. Ele se fez um ser autônomo, um ser independente de Deus. E nesse sentido, Deus tem um problema. Porque Deus, quando criou o homem, ele também providenciou uma árvore chamada árvore da vida. E agora esse homem deveria comer e viver por meio da árvore da vida, porque essa árvore da vida é o próprio Cristo, é o próprio Logos, que é a verdadeira luz. Então seria o Cristo de Deus iluminando a consciência humana, iluminando o juízo humano, e iluminando a razão humana, como que uma luz maior, iluminando a luz menor. O que é a luz menor? É a nossa razão humana, a nossa inteligência humana, nossa capacidade de discernimento humano. E aí vem a verdadeira luz e ilumina. É o Espírito de Deus iluminando o espírito humano, dando testemunho do que é a verdade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 1. Veja: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Preste atenção nessas palavras. Ele diz: digo a verdade em Cristo. Paulo está dizendo: eu digo a verdade. Aí eu respondo: você está dizendo que diz a verdade. Será que eu posso confiar na verdade de Paulo?
Será que você pode confiar na sua verdade? Então Paulo diz: digo a verdade e eu não minto. Mas como é que Paulo pode saber que ele não mente? Sabia que muitas vezes nós mentimos achando que estamos falando a verdade? Que o nosso coração nos engana? Quando Paulo diz, digo a verdade e não minto, e aí ele vai dar a base para dizer por que ele sabe e diz a verdade. Ele diz, testemunhando comigo, onde? No Espírito Santo, o que? A minha própria consciência, ou seja, a consciência de Paulo, no Espírito Santo, recebe do Espírito Santo o testemunho de que aquilo que ele diz é a verdade. Ou seja, Paulo tinha plena clareza que a verdade passa pelo testemunho de algo maior. Ou seja, é o Espírito Santo que dá testemunho na minha consciência de que aquilo é verdadeiro. Por isso que Paulo vai ensinar lá no livro dos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, ele diz, olha, se vocês vivem no Espírito, andai também no Espírito. Olha a ideia, se vocês vivem no Espírito, onde é que nós vivemos? Onde nós vivemos? Nós não vivemos nele, por meio dele, tudo não é nele que acontece. Se você vive, não tem como você viver fora do Espírito. Por que então você não anda, diz o apóstolo Paulo, no Espírito? Por que você não cria, essa conexão com esse Espírito divino, com essa luz verdadeira, interior? Por que você não se volta para essa luz interior e procure se conectar com essa luz interior para que ela te conduza, para que ela te dirija? E aqui nós entramos num ponto nevrálgico da coisa, porque se nós bem observarmos, pense bem nisso, tudo que nós fazemos à luz do nosso juízo. Nós estamos vivendo num tempo em que a desconexão com o divino já é uma coisa muito escassa. A pessoa vai se casar, preste atenção e cuidado com os desequilíbrios, os extremos, viu? Ela vai se casar e ela precisa de uma esposa ou de um marido, vai escolher alguém. Quais são os critérios que a pessoa utiliza para escolher? Quais são os critérios? Os seus próprios critérios subjetivos. Aí vai variar de pessoa para pessoa, não é? Mas geralmente você tem que falar assim, se eu gostei ou se eu não gostei, se eu vi que tem uma química ou não tem química. Mas dificilmente alguém diz, olha, tá aí, ali tem uma pessoa de quem eu gostei, puxa, é bacana, tá tudo certo, mas eu preciso pedir a Deus a sua direção. E pedir direção a Deus, cuidado, não é pedir direção de pastor. O pastor não é a verdadeira luz. Tudo bem que se você pode até pedir uma orientação a um pastor, a um irmão maduro, aos seus próprios pais, mas a nível de conselho e de orientação. Mas você precisa buscar em Deus. Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor, e eu preciso que o Senhor dirija meus passos, dirija minhas decisões, para que eu possa minimamente, diminuir as chances de esse casamento dar errado. As pessoas hoje em dia, nós sobretudo cristãos, tomamos as decisões mais sérias da nossa vida à luz da nossa precária luz e razão, inteligência humana. Deus se tornou uma coisa totalmente desnecessária. Deus desapareceu
da vida mística e espiritual da vida das pessoas. Alguém diz: não, pastor, não pode, você não está vendo aí, os irmãos vêm de longe, vai para uma chácara, passar 4 dias, você vai dizer que não tem aqui a conexão. O problema é que não raras vezes, preste atenção, nós lidamos com as coisas espirituais de modo automático. Nós conversávamos aqui essa semana, um grupo de irmãos, falando sobre nós igreja, nós DEVAP, sobre nossas reuniões, nossos modelos de reuniões, né, de louvor, de oração, de culto, de tudo mais. E eu, depois da conversa, fiquei pensando seriamente sobre isso, e a gente fica sempre buscando uma resposta, né? Tentando encontrar alguma coisa para justificar. Mas o fato é que, a despeito do modelo que você estabelecer, o fato é que enquanto nós procedermos de modo automático, sem conexão verdadeira, nenhum modelo será suficiente. Há um texto de Êxodo, lá em Êxodo, em que Deus fala para Moisés que ele deveria conduzir o povo. Olha, você vai conduzir o povo à terra. E Moisés faz uma pergunta extraordinária para Deus. Ele coloca algo diante de Deus espetacular. Ele fala: tá bom, Senhor, o Senhor disse que eu devo conduzir esse povo, mas quem é que o Senhor vai mandar comigo? Vai enviar para ir comigo? Eu preciso de alguém para ajudar, sim ou não? Sabe qual foi a resposta de Deus? Falou: olha, você vai com a minha presença. Espera aí, mas Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, ou não está? Não tem lugar onde Ele não esteja. Logo, todo mundo deve estar com a sua presença. Não. Pode haver 2 pessoas dentro de uma mesma casa, em época de pandemia, tudo fechado, ninguém sai, ninguém entra, só tem 2 pessoas dentro de casa, mas um pode estar desprovido da presença do outro, porque a presença não é uma questão de estar fisicamente no lugar. A presença é o rosto, é o olhar, é estar conectado, juntos. Moisés falou: Senhor, quem o Senhor vai enviar comigo? O Senhor disse: você vai com a minha presença. Então, tudo de que nós precisamos é da presença do Senhor. E o que fazer para essa presença estar conosco? Será que é Deus que nos nega a sua presença? Ou será que somos nós que estamos desconectados dele que habita em nós, que está em nós, porque lidamos de modo automático com as coisas relacionadas a Deus? Como é que é lidar de modo automático? Hora do culto, veste a roupa, vai para o culto, mas só vai aquele corpo. A sua mente não está no que você fala, não está no que você canta. Sua preocupação, seu coração, sua alma está no almoço que virá depois daquele encontro. E aí, meu querido, você pode fazer o modelo de reunião que você quiser. Estava Marta e Maria na mesma casa. Jesus, que é a presença, estava lá. Só que tinha uma pessoa que estava prostrada diante dele, e tinha uma outra preocupada com as louças e com o jantar. Jesus era importante para Marta? Importante. Mas qual era a preocupação de Marta? Era com as coisas, enquanto Maria estava completamente doada, conectada, porque ela via uma importância vital naquilo.
E eu tenho uma prova sensacional. Esse nosso ministério, ele é bom porque aqui nós ensinamos que você pode cantar qualquer coisa, desde que seja uma coisa boa e que não faça mal para ninguém. Nós não falamos a música gospel pode, a música secular não pode. Mas aí você vai cantar uma música secular, a turma, você não precisa ter um animador de auditório. Você só começa a cantar e o povo já liga as luzinhas do celular e fica, ó. Ontem estava lindo, tinha 3 mocinhas ali cantando. Não precisa fazer grupo de coreografia, dança é natural, é normal. E o irmão Vilmar saía, porque ninguém deixava ele tocar as músicas dele. Ele saía para longe e para poder pegar o tom da música que ele queria, ele ficava ensaiando sozinho. Ali eu nunca vi ele ensaiando a música de Jesus porque ninguém não, é só lá. Não é que é pecado lá não, é que lá nós estamos todo na fogueira. Você está ali, espírito, alma, corpo, sentidos, você está todo ali, vibrante. Agora, quando são as coisas divinas, em razão da desconexão que começamos a falar, nós lidamos de modo automático. Aí você fica autômato. Aí você senta e fica esperando reverentemente acabar, porque você não está conectado, você não está todo ali. Lógico que as coisas da carne, entenda a carne como dos sentidos, é muito mais para nós fácil de você se agarrar, porque você vê e sente, do que algo que está no espírito, vai requerer maior entrega, maior percepção e maior sensibilidade. Eu vou encerrar por aqui, mas eu quero ler um pequeno poema, é pequeno mesmo, literalmente falando, que fala desse aspecto do automatismo, né? E eu quero que vocês vejam a diferença desses dois personagens aqui. São 10 linhas, né? Então é pequenininho, é um poemazinho, tá? Não passa de 2 minutos a leitura. O nome do poema é Momento num Café. Momento num café. Então, pelo que me parece aqui, me parece que tem uma cafeteria, uma lanchonete, onde há algumas pessoas ali tomando um café. Momentos num café. Me parece que agora vai passar aqui na frente dessa cafeteria um cortejo levando uma pessoa para ser sepultada. Sabe daquelas cidades interioranas em que o cortejo vai passando e levando? Não tem isso? Então as pessoas estão aqui na cafeteria tomando o seu café e vai passar aqui o defunto aqui na frente deles. E aí o escritor vai narrar a reação dessas pessoas. Perfeito? Dado o contexto, diz assim: olha, quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. O pessoal do interior tira o chapéu em sinal de respeito, né? Não tem? E essa ideia? Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudaram o morto, distraídos. Saudaram o morto, distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Vocês estão entendendo? Agora veja que uma coisa é
haver pessoas aqui numa cafeteria, passar aqui o enterro, o cortejo do enterro, e ter alguém olhando a cena e observar que os homens da cafeteria, né, os homens que se achavam no café, tiraram o chapéu, saudavam o morto. Porque eu vejo eles tirarem o chapéu e eu os vejo saudarem o morto. O problema é que esse que observa introduz no texto aqui duas observações. Primeiro, ele diz que eles tiraram o chapéu maquinalmente, ou seja, o olhar deste que escreve percebe, esses camaradas não estão tirando o chapéu por causa do morto, eles não estão ligados, não tem conexão com a morte desse homem, eles não sabem quem é esse homem, eles não estão preocupados com o homem, eles não têm nenhuma reverência, é somente uma convenção que se torna, ou que obriga as pessoas a agirem daquele modo. E quando você então é obrigado a agir de determinado modo, sem a devida conexão, você o faz maquinalmente. Quem está entendendo? Quando o enterro passou, os homens que estavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Por quê? Porque eles estavam voltados para a vida. Eles não estavam pensando na morte, não queriam saber da morte. Eles estão cagando para a morte. Eles não tem nada com a morte, é bobagem. A morte é problema de quem morreu, ou do dono do defunto. Só que eles procedem na convenção, e quem não percebe o que se passa dentro deles, pensa, puxa, como esses homens são bons, como são religiosos, que maravilha. Só que eles estão absortos na vida, confiantes na vida. Ei, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Enquanto os outros estavam distraídos e procederam formalmente, tinha um que, quando viu, se pegou completamente conectado com aquela circunstância, sentindo, pensando a morte como uma realidade para todos, e ele passa agora a pensar aquilo de maneira integral. Ele está todo absorto na circunstância, no fenômeno chamado morte. Ele agora está reflexivo. Porém, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. A vida, entenda aqui, é a existência. Este, quando viu o camarada morto, foi levado a pensar, poxa, de que valeu tanta correria desse camarada, né? Correu, brigou, acumulou, né? Fez inimizade, para agora acabar dentro de um caixão. Então, este que estava refletindo, ele sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição
e saudava a matéria, este saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Bem, a despeito do ponto de vista teológico do Manuel Bandeira, a minha reflexão aqui é somente nessa questão de nós estarmos ou não estarmos, sentirmos ou não sentirmos, nos conectarmos ou não nos conectarmos, não é? Ou seja, se dentro de nós é verdade, há uma luz verdadeira, por que nós a ignoramos tão facilmente a toda hora? Por que nós falamos, acreditamos que o Logos, o Espírito de Deus, o Ruá divino, que é todo sabedoria, e nós então simplesmente fazemos tudo religiosamente, de modo mecânico, de modo a não nos entregar completamente? Bem, eu quero encerrar essa minha fala dizendo para vocês que nunca é tarde para nós mudarmos de entendimento. Ouça, essa palavra é para o Devap, tá? É para o Devap. Nunca é tarde. Se você está vivo, você tem chance de rever e reconsiderar. Então nunca é tarde para você rever alguma coisa e corrigir no âmbito da mente, do entendimento. Nunca é tarde para nós recomeçarmos de uma outra maneira, mais correta, mais comprometida, mais envolvente, mais integrada. Nunca é tarde para se recuperar a espiritualidade, a conexão, o lado místico da religião. Entenda a religião positivamente falando, porque toda religião pressupõe um lado místico, sim ou não? Algo sutil, que se você vacilar ele some, você não consegue tocá-lo. Então, recuperar esse lado sensível da alma, do coração, da oração, da meditação, da consagração, da presença. O que vocês acham? Dá tempo? Dá tempo ou não dá tempo? Não, não é hoje não, calma. É enquanto Devap ainda, né? Agora não. Ainda dá tempo de retomarmos numa direção nova, com todo o intelecto tão ativo como nós temos, mas com a sutileza do Espírito. O Espírito como vento que sopra, como fogo que queima, que é indomável, que está em movimento, por meio de orações não maquinadas. Vai alguém nos observando, vai o pregador, vai o pastor, vai o cooperador abrir a reunião, e a assembleia maquinalmente se põe de pé. Não tem isso? Com toda a reverência. Aí faz sentido dizer, mas que coisa chata. É verdade. É verdade. Não tem coisa mais chata do que você estar num lugar e aquele lugar não está em você. Mas isso eu faço referência ao Devap. E o maior responsável por tudo isso tem nome. Vocês sabem qual é o nome? Não, não é o diabo não. Quem é o responsável, o maior responsável disso? Não.
Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues. Por que o Alexandre Rodrigues é o maior responsável? Simples. Porque vocês de boa vontade vão seguindo a orientação, o exemplo, o comportamento, mesmo sem, não é uma coisa da consciência, é inconsciente, a gente vai se comportando do mesmo modo, e com os anos se estabelece um modelo. Lógico, você também é culpado, mas mais ainda é o pastor Josué. Mas como eu disse, nunca é tarde para recomeçar. Amém? O Senhor já está nos dirigindo para um novo tempo. Não um novo modelo. Bem, escapar dos modelos não tem como. Modelo, tudo é modelo. Tem gente que fala assim: o nosso modelo é não ter modelo. É um modelo desarranjado, mas é o seu modelo. Mas é um novo tempo. Tá bom? Orem pelo ministério, orem por mim, orem pelo Josué, orem pelos cooperadores, orem pelos irmãos, orem para que Deus nos conceda um espírito de unidade e de necessidade de sermos uma comunidade viva, verdadeiramente orgânica. Amém? Com uma palavra orgânica e agora um viver orgânico. Que Deus abençoe a todos. Amém?